Questão 3. Vamos imaginar que você tenha vários cubinhos e vá montar esse poliedro, tá? Irá montar esse cubo maior. Então, é o seguinte, monte apenas a primeira camada do paralelepípedo. Quantos cubinhos você usou nesta etapa? Então, se vocês observarem, tem 4 cubinhos verdes na frente e tem mais 4 atrás. Então, no total, foram utilizados 8 cubinhos. Então, vamos colocar aqui. Foram usados 8 cubinhos. Letra B. Monte agora a segunda camada do paralelepípedo, representada na figura pelos cubinhos azuis. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? Novamente, 4 cubinhos azuis na frente e 4 atrás. 8 cubinhos novamente. Então, vamos colocar aqui 8 cubinhos. E letra C. Para terminar, monte a terceira camada do paralelepípedo, representada na figura pelos cubinhos amarelos. Quantos cubinhos nós usamos? 8 cubinhos amarelos também. Então, vamos colocar aqui 8 cubinhos. Então, o que a gente percebe, né? 8, 8 e 8. Então, já tem alguma coisa a ver essa relação, né? 3 vezes. Então, letrinha D. Qual o total de cubinhos usados para montar o paralelepípedo? Então, nós utilizamos 8 cubinhos, 8 vezes 3, né? São 3 camadas, cada camada com 8 cubinhos. Então, nós utilizamos 24 cubinhos. Questão 4. Na figura está representado um paralelepípedo que foi formado com cubinhos pequenos de arestas medindo 1. O que isso significa? Que cada medidinha de um cubinho tem 1 centímetro. Então, aqui, ó, tem 4 centímetros, aqui tem 5 e aqui tem 3. Como nós vimos anteriormente, para calcular o volume, é só multiplicar base, largura, base, altura e profundidade. Largura, altura e profundidade. É só multiplicar esses 3 valores. Então, para calcular o volume desse cubo, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Isso significa que aqui tem 60 centímetros cúbicos. Tem 60 cubinhos dentro desse cubo maior. Item A. Determine as medidas em centímetros das arestas AB, AC e AD. Então, nós temos AB, AC e AD, ok? O que nós vimos lá atrás? Que a aresta AB tem 5 centímetros, a aresta AC tem 4 centímetros e a AD tem 3 centímetros. Item B. Observe que de cada vértice do paralelepípedo partem 3 arestas. Por exemplo, arestas AB, AC e AD partem do vértice A. Com base nesse fato, explique quais são as dimensões de um paralelepípedo. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra dimensão, ele está querendo saber o quê? A medida das arestas, ok? Então, o que são as dimensões? São as medidas das arestas. Item C. Quantos cubinhos pequenos foram necessários para formar o paralelepípedo? Então, o que nós vimos? Que as medidas foram 5, 4 e 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Isso significa que foram necessários 60 cubinhos. Item D. Qual é o volume em centímetros cúbicos desse paralelepípedo? Então, o volume será 60 centímetros cúbicos. Item E.
Qual é a relação entre as dimensões de um paralelepípedo em centímetros e o seu volume em centímetros cúbicos? Então, a relação é que o volume é dado pelo produto de suas arestas. Então, vamos colocar aqui o produto de suas arestas resulta no volume. Letrinha F. Sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um paralelepípedo de dimensões 10, 8 e 7. Olha que gracinha, questão do coração, hein? Então, volume é só fazer 10 vezes 8 vezes 7. Sete vezes 8, 56. Vezes 10, 560. Como aqui está em centímetro, então é centímetro cúbico. G. Considere o paralelepípedo da figura a seguir. Suas três dimensões foram representadas pelas letras A, B e C. Então, aqui, ó, a altura é C, a largura é A e a profundidade é B. Usando essas letras, escreva uma fórmula que represente como calcular o volume de um paralelepípedo. Então, V é volume. Então, é só fazer A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. E letrinha H. Você viu que todo cubo é um paralelepípedo. A forma que você escreveu no item G pode ser usada para calcular o volume de um cubo? Justifique sua resposta. Sim, com certeza. É só multiplicarmos as medidas de seus lados. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou desenhar um cubo. Faz de conta que todas as suas arestas meçam A. Então, para calcular o volume desse cubo, eu vou fazer A vezes A vezes A. Então, o volume será A ao cubo. Por que A ao cubo? Letras iguais, bases iguais, copia a base e somos expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. A vezes A ao cubo. Os exercícios da página 353 foram resolvidos na aula online, mas mesmo assim, para quem não participou da aula online, vou fazer a correção rapidamente. Calcule o volume. Cubo cujas arestas medem 5. Toda vez que falar cubo, as três medidas são iguais. Então, aqui no caso, foi feito o quê? 5 vezes 5 vezes 5, que deu 125. Na letrinha B, cubo cujas arestas medem 2/3. Então, foi feito 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Letrinha C. Paralelepípedo. Então, se é paralelepípedo, as dimensões são diferentes. Então, aqui foi feito 0,6 vezes 2,5 vezes 6, que deu 9,0 centímetros cúbicos. E na letrinha D, foi feito 3/4 vezes 2 vezes 8/5. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 8, 48, e 4 vezes 5, 20. 48 vinteavos, que dá para tornar irredutível, dá para dividir os dois números por 4. Então, nós vamos ter 12/5 centímetros cúbicos. Na questão 2, ele fala que um artesão pegou duas peças cúbicas e derreteu para formar uma outra peça. Uma peça tem arestas medindo 2 e a outra tem arestas medindo 4.
calcule o volume de cada peça. Então, essa peça que tem arestas medindo 2, foi feito o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8. E a outra tem 4 centímetros, então 4 vezes 4 vezes 4, que deu 64. Esse era o volume dos 2 cubos. Aí, ele derreteu esses 2 cubos e fez um só. Então, qual será o volume da nova peça? Então, 8 mais 64, 72. Aqui na letra C está a nova peça. Então, ela tem medidas 9 e 4. Ele quer que a gente descubra qual é a altura desse paralelepípedo. Nós descobrimos no item B que essa peça tem volume de 72 centímetros cúbicos. Então, para descobrir a altura desse cubo, eu tenho que ver qual é o número que falta para que seu volume dê 72. 9 vezes 4 é 36. 36 vezes 2 vai dar 72. Isso significa que a altura desse cubo é de 2 centímetros. No item 3, aqui tem as peças de um aquário. Montei aqui esse aquário paralelepípedo, a largura 50, a profundidade 25 e a altura 30. E o volume foi só multiplicar essas 3 medidas, que deu 37.500 centímetros cúbicos. Teste número 1. Marina desenhou um polígono de 10 lados na malha quadriculada mostrada na figura abaixo. Então, ela fez esse polígono que parece a carinha de um gatinho, tá vendo? Adotando o quadrado destacado em verde como unidade de medida de superfície, a área desse polígono é igual a... Traduzindo, meus amores, ele quer saber quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro, ok? É muito simples de resolver essa conta quando eu penso em decomposição. Eu sei que esse quadradinho verde é formado por 4 quadradinhos menores. Então, a cada 4 quadradinhos, eu conto uma unidade. Vamos contar aqui quantos quadradinhos tem nessa figura que parece um gatinho? Vamos lá. Se eu juntar esses 2 triângulos, forma 1. Aqui formam 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Se eu juntar esses 2 triângulos, 27. Se eu juntar esses 2 triângulos, 28. Então, se tem 28 quadradinhos, e aqui esse quadrado é composto por 4 quadradinhos, então, 28 dividido por 4, 7. Ou seja, cabem 7 quadrados verdes dentro desse polígono de 10 lados, dentro desse decágono. Alternativa C. Teste 2. O poliedro desenhado a seguir foi formado pela união de cubos idênticos ao cubo C, um deles cortado pela metade. Gente, vamos verificar aqui, ó. Aqui eu tenho um cubo que foi chamado de C. Ele foi cortado pelas suas 2 diagonais, formando 4 prismas de base triangular. Ou seja, dentro de cada cubo cabem 4 prismas, ok? Considerando o prisma como unidade de medida de volume, o volume desse poliedro é igual a... Em outras palavras, meus amores, quantos prismas cabem dentro dessa figura no total? Então, vamos pensar, ó. Dentro de um cubo cabem 4 prismas. Então, aqui cabem 4, aqui mais 4, aqui mais 4, e aqui, como é metade, só cabe 2. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 2, 14. Alternativa D de dado. Teste número 3. Se cada aresta do cubo C mede 10 centímetros, então, o volume do prisma P é igual a... Então, olha
olha só, meus amores, aqui eu tenho um cubo, certo? Se suas arestas medem 10, então qual seria o volume dele? 10 vezes 10 vezes 10. Então, o volume dele seria 10 ao cubo, que é 1000, ok? Então, o volume do cubo é 1000 centímetros cúbicos. Lembram que eu comentei há pouco que o cubo foi dividido em esqueci o nome disso. 4 prismas. Ufa, saiu. Cada cubo foi dividido em 4 prismas. Se o volume do cubo é 1000, então o volume do prisma é 1000 dividido por 4, que é 250. Então, o volume do prisma é 250, alternativa A. Teste 4. O reservatório de água de um prédio tem o formato de um paralelepípedo com 9 metros de comprimento, 4 de largura e 1,5 de altura. Ele está muito desgastado, por isso será substituído por várias caixas d'água cilíndricas novas, cada uma com volume de 3,6 metros cúbicos. Para que a soma dos volumes das caixas d'água seja igual ao volume do antigo reservatório, o número de caixas d'água que deverão ser instaladas é igual a... Então, aqui é o seguinte, tem um reservatório grandão. Qual vai ser o volume dele? 9 vezes 4 vezes 1,5. Só que aí ele vai ser substituído por outras caixas d'água cilíndricas, e o volume de cada uma delas é 3,6. Então, pensa comigo, tem uma caixa d'água grande. A água dela vai ser distribuída em caixas menores. Se ela vai ser distribuída, ela vai ser dividida. Então, nós vamos calcular o volume da caixa d'água e dividir por 3,6. Aí, eu vou saber quantas caixas d'água será preciso, ok? Então, vou fazer aqui no cantinho. O volume é 4 vezes 1,5 vezes 9. O volume vai ser 54 metros cúbicos. Só que aí nós vamos pegar o volume, que é 54, e dividir por 3,6. Aí, como aqui tem uma casa decimal, eu apago a vírgula e acrescento um zero. Então, vai ficar 540 dividido por 36. Vou pegar o 54. 1 vezes 36, para chegar em 54, sobra 18. Abaixo um zero. 5 vezes 36, vai dar 180. Então, o resultado deu 15. Serão necessárias 15 caixas cilíndricas. Alternativa B de bola. Agora, vocês podem fazer a tarefa de casa, que nós iremos corrigi-la na nossa próxima aula online. Beijinhos, beijinhos no coração de todos.